Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo a este episódio, mas hoje nós estamos aqui para comentar um pouco sobre a lição 12, que tem ali como título Não Perca a Esperança. Eu me chamo Hannah Nicole e tô aqui com 3 convidadas muito especiais para me ajudar a compartilhar um pouco para vocês sobre a lição dessa semana. Oi, pessoal, meu nome é Alexia e essa lição, a lição dessa semana, ela me ajudou a entender como é importante nós cuidarmos da nossa fé todos os dias, para que a esperança da volta de Jesus, ela continue viva nos nossos corações. Oi, pessoal, eu sou a Mirelle e a lição dessa semana nos mostra que a esperança da volta de Cristo muda completamente o nosso modo de viver. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Melissa e eu gostei dessa lição porque ao longo da semana ela consegue dar um choque na gente de como seria a nossa vida sem esperança e como ela é agora com esperança. No taser ali que a gente teve na lição, que é no dia de sábado, a gente pode ver que Paulo, ele tinha uma missão que era de alimentar os novos na fé, né? Ali com leite, né? Entre aspas, os mais novos, e as pessoas que já conheciam um pouco mais o que ele estava ali ensinando, com alimentos sólidos, né? E ali o verso da semana, ele se encontra em 1 Tessalonicenses 4, do 16 e 17. Que é... Você quer ler, Melissa? Eu leio. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brando de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Esse verso, ele consegue mostrar pra gente a maior promessa de Deus, que é que ele vai voltar um dia e que ele... Aqui, ó. A gente não sabe o dia nem a hora, mas é uma promessa de verdade, é um fato, de que ele realmente vai vir buscar a gente e que a gente tem que esperar muito e muito ansioso por esse dia. Eu gostei bastante dessa parte de sábado, né? Porque ela me fez refletir de verdade que nós também corremos o risco de acabar ouvindo tanto sobre a volta de Jesus que acabamos perdendo o impacto dessa promessa, né? Ela pode acabar virando algo comum, quando na verdade ela devia ser algo para mexer em nossos corações. Essa parte ela me tocou bastante, porque ela me lembrou da importância da gente manter viva essa esperança, né? Sentindo e vivendo essa promessa todos os dias. Sim, e ali na lição de domingo, né, no roteiro original, a gente vê que Paulo, ele escreve ali para corrigir ideias erradas sobre a volta de Cristo, né? Ali, algumas pessoas, elas achavam que se você morresse antes da volta de Cristo, você não seria salvo. Mas ele sempre estava ali escrevendo para fazer com que as pessoas compreendessem cada vez mais o que era realmente verdadeiro ali, né? E que se você morresse antes da volta de Cristo, você ainda teria a chance de salvação se você seguisse ali de acordo com o que Deus mandava, né? Exatamente, eles ficavam, de alguma forma, assustados, sim, com medo de não subirem para o céu, não terem vida eterna que Deus tanto prometeu. Mas depois que Paulo conseguiu explicar e escreveu as cartas, eles ficaram até mais despreocupados com tudo isso. Sim, é exatamente por isso que Paulo ele explica exatamente como vai acontecer, né, ali com as pessoas que acabaram morrendo antes da volta de Cristo. Ele explica exatamente o que vai acontecer e como elas irão ressuscitar, né, para ali subir ao céu juntamente com Cristo. Sim, e essa explicação que Paulo fez trouxe um tipo de conforto e esperança para o povo, né? Que Jesus vai voltar, vai ressuscitar os mortos em Cristo, que a gente vai ser, né, levado para os céus que creem em Jesus. Sim, e ali no verso, né, que a Melissa leu no início, ele mostra que Jesus ele voltará como um evento real e será visível e glorioso a todos, né? Então, todo mundo vai poder ver Jesus voltando e vai ser muito bonito, vai ser uma cena, assim, que com certeza vai marcar muito, né? E que vai sempre acontecer de acordo com todas as escrituras dizem e com que todo mundo crê ali que vai realmente acontecer. A gente sabe, né, que a volta de Jesus, ela não será algo simbólico. A volta de Jesus, ela será algo literal, real e visível. Exatamente como foi prometido. E voltando ali de segunda-feira, né, fala que tudo vai acontecer no tempo certo, na hora certa. Enquanto isso, a gente deve viver exatamente como os filhos de Deus. E a lição também fala, né, do verso principal, que tem a promessa, que é, então estaremos com o Senhor para sempre. Isso é para nos confortar e também acreditar nisso, porque essa volta de Jesus não vai ser só para acabar com o sofrimento do mundo, pra gente escapar das dificuldades, mas também pra a gente ver uma nova vida, viver uma nova vida com o Senhor.
Então, essa certeza, esse fato, ele consegue fortalecer a nossa fé e também fazer a gente repensar nas prioridades que a gente tem no mundo agora. Sim, e ali a gente também vê que alguns tessalonicenses, eles pensavam que eles não precisavam mais trabalhar, que eles podiam só simplesmente esperar a volta de Cristo e que eles não precisavam mais estar ali procurando o que eles tinham que fazer, né? Mas tem todos os sinais, né? A Bíblia mostra todos os sinais do que vai acontecer nessa volta de Cristo, e naquela época eles ainda não estavam, né, tão perto assim como a gente está hoje em dia, né? Então, eles acreditavam ali numa coisa que acabou não acontecendo, né? Eles realmente precisavam ali continuar trabalhando para se manter antes da volta de Cristo, né? Que não vai demorar tanto, né? Mas naquela época demorou bastante até hoje. E Paulo também deixou bem claro que enquanto a gente espera Deus aqui, a gente tem que viver como os filhos de Deus mesmo, assim, né? A gente vai falar com Deus, a gente fala sobre o nosso dia a dia, a gente ora. Enfim, né? A gente pode falar com Deus tudo que a gente quiser, né? Que Ele vai nos ouvir e vai nos responder de tal forma. Sim, e ali a gente vê que a esperança, ela não nos paralisa, e ela é sim uma forma de nos impulsionar a viver sempre esperando ali algo maior que vai acontecer, né? A gente tem ali uma pergunta. Mas e se não houvesse a esperança? E se Jesus não fosse voltar? Como a gente viveria? A gente continuaria vivendo de acordo com o que a gente vive? Ou a gente não teria princípios, e verdades que a gente acredita, né, hoje em dia? É, E se a morte não fosse o fim de tudo? E se acontecesse ali, né? Porque muita gente acredita que existe a vida após a morte, né? Ali, se a morte não fosse o fim de tudo, a gente continuaria vivendo a vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo, como se Jesus não fosse voltar, como se a gente conseguisse ali ter uma vida após a morte, né? Para mim, sem a esperança da ressurreição, porque nós sabemos que um dia nós vamos ressurgir, né? A vida, ela perderia todo o sentido, porque é essa promessa que nos ajuda, né, a levantarmos todos os dias, sabendo que um dia toda essa dor e essas perdas, elas vão acabar. E nós acordamos e pregamos todo dia o evangelho para que isso aconteça logo. A esperança, ela nos dá uma coragem pra enfrentar de verdade o mundo. Porque se a gente acreditasse que não tiver, tipo, não ia ter mais uma vida eterna, uma vida boa, assim, no final de tudo, a gente não ia ter força pra continuar, né? Mas a volta de Cristo tá aí, a promessa tá aí pra mostrar que a dor vai ter fim algum dia e que tem toda uma vida, toda uma história pra além desse sofrimento aqui do mundo. Sim, e eu acho que uma das lições que nós podemos aprender com a lição 12, né, dessa semana, é que a volta de Cristo, ela é real. Então, assim, é um evento que vai acontecer, né, e que a gente tem que continuar esperando pacientemente, mas sempre seguindo ali o que a gente crê que é o certo e estando ali sempre preparados pro dia em que Jesus vai voltar. A gente também pode ver que a esperança, ela deve moldar as nossas atitudes. Então, se a gente tem esperança que algo maior vai acontecer, como a volta de Cristo, a gente tem que sempre continuar seguindo os nossos princípios, os nossos ideais, para que quando Jesus voltar, nós estejamos preparados para subir juntamente com Ele. A gente também vê que a gente deve encorajar aquelas pessoas que estão começando na fé. Se a gente vê, por exemplo, algum amigo nosso que tá, tipo, começando a querer estudar a Bíblia, a compreender um pouco mais sobre a volta de Cristo, sobre tudo que já aconteceu, a gente tem que sempre estar encorajando a pessoa e ajudando ela a entender cada vez mais, mas da forma dela, com que ela possa compreender e não só nos ouvir, mas que ela possa ter a opinião formada dela sobre tudo, né? Que vai acontecer e o que já aconteceu. A gente também vê que servir faz parte de viver essa esperança. Então, como eu disse antes, se você viu algum amigo seu que tá precisando, você pode sempre ajudar ele servindo, perguntando se tem alguma coisa que você possa fazer, algo que você possa falar pra ajudar ele a entender cada vez mais a palavra e ajudar ele a aplicar cada vez mais na vida dele e também a espalhar cada vez mais a mensagem para as outras pessoas. E também a gente tem que ter na nossa cabeça, na nossa mente, que esperar Jesus não é só, eu tô na igreja e cruzar os braços e já tá salvo. A gente tem que viver com um propósito, a gente tem que sempre estar ali orando, a gente tá sempre ali lendo a Bíblia, né? Com o nosso propósito real, de esperar por Jesus e não só ficar ali na nossa zona de conforto. Sim, e eu queria terminar falando ali uma citação que a gente vê ali no off na lição de sexta-feira, que diz assim: desejo o céu e você também terá a terra.
deseje a terra e você não terá nada. Então, assim, que a gente nunca perca a esperança da volta de Cristo. Porque, assim, tem uma frase, né, que a gente pode refletir muito com isso, que é assim: nós cristãos, se nós estivermos errados sobre a volta de Cristo, a gente não vai perder nada. Mas se as pessoas que não creem nisso, não simplesmente continuarem não crendo, elas vão perder o reino dos céus, entendeu? Elas vão perder a salvação, que é ali uma coisa eterna. Então, que a gente nunca perca a esperança de que Jesus vai voltar e que a gente possa continuar anunciando pra todo mundo que isso é um evento real, isso é um evento que realmente vai acontecer e que a gente pode sempre ter muito presente em nossas vidas essa esperança e essa fé. E a gente também tem que ter sempre a motivação de acordar e querer compartilhar para as pessoas, para elas também acreditarem no que a gente acredita. Esse episódio, ele falou mais sobre isso, né? Sobre a volta de Cristo, sobre como a gente tem que acreditar e sobre como a gente tem que transmitir e passar essa mensagem para as pessoas, né? E eu acho que é basicamente isso. Eu acho que a gente tem que estar sempre preparado, né, para o que vai acontecer, sempre acreditando nos nossos ideais e sempre mantendo o que a gente acredita. E que a gente possa passar cada vez mais essa mensagem para as pessoas, fazendo com que elas aprendam muito mais sobre a palavra de Deus. Apenas, né? Como fala aqui na quarta-feira, nós não devemos simplesmente nos acostumar com a mensagem da volta de Jesus, precisamos vivê-la. Então a gente tem que ir atrás de realmente ir para o reino dos céus e levar o nosso próximo junto. A gente não pode ser egoísta ao ponto de pensar só na nossa própria salvação e também trabalhar no outro. Sim, isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante em nossa mente, porque a gente pode estar simplesmente pensando assim, salvação individual. Eu vou ler minha Bíblia todos os dias, eu vou ter o estudo da minha lição completo, e eu vou ser salvo e é isso que importa. Mas assim, esse é um pensamento muito egoísta, porque se você conhece a verdade, eu acho que você não tá praticando quando você simplesmente escolhe não compartilhar ela para as pessoas e não fazer com que as pessoas possam entender cada vez mais, para elas também terem a esperança e a oportunidade da salvação, né? E eu acho que a gente vai ficando por aqui. Essa lição nos ensina bastante sobre como nós devemos espalhar a mensagem para as pessoas e como nós devemos ter firme em nosso coração que Deus vai voltar e que essa promessa é real. Então, um beijo para vocês. Tchau, até o próximo episódio. Tchau!